Bom dia, queridos irmãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Seu culto doméstico desta segunda-feira, dia 6 do mês de janeiro de 2026. Que o amor de Deus, a comunhão de Cristo, a graça salvadora, a presença do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e você seja abençoado junto com a sua família. Pastores, ovelhas do rebanho de Cristo, trabalhadores do Evangelho, aqueles que já foram alcançados pela salvação na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe a sua semana, o seu trabalho, as suas ocupações, toda a sua agenda, toda a sua programação, aonde colocar as mãos no trabalho do Senhor, seja prudentemente abençoado para a glória de Cristo. Você já ouviu muitas pessoas perguntar, com certeza, o que é ser salvo? O que é a salvação? Quando Deus enviou seu Filho ao mundo, Jesus, antes que ele nascesse, quando foi declarado a Maria que o seu ventre seria utilizado pelo Deus Onipotente, o Espírito de Deus viria sobre ela e ela daria luz a um filho e o seu filho seria chamado Jesus. Porque o seu nome significa salvação, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Daí para frente nasceu o Filho de Deus, cresceu, foi batizado nas águas no Rio Jordão por João Batista, foi testado no deserto e se apresentou em toda a terra da Palestina, nas estradas, nas cidades, nas vilas, nas pequenas e médias cidades, operando sinais, prodígios e maravilhas e declarando que eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, o apóstolo Paulo estava num presídio, numa prisão, ele com Silas, e o carcereiro de Filipos chega e pergunta: que hei de fazer para ser salvo? E ele responde: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A salvação tem consequências abençoadoras. É uma herança gloriosa que vem a nós através da graça de Deus que há se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A salvação está exposta, a salvação está ao alcance de todos, só não será salvo quem não aceitar esse presente de Deus, que é o Filho de Cristo. Quando Jesus pregava a Nicodemos, ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crer nele será salvo. E crer na pessoa do Filho de Deus é crer que Deus preparou o caminho, Deus pagou a nossa culpa, Deus nos restaurou, nos comprou de volta, pagou com o preço do sangue do seu Filho. Então nós estamos nessa situação hoje de sermos readquiridos, sermos restaurados, nascido de novo, nascido da água e do Espírito, pronto para receber de Deus bênçãos sobre bênçãos. Veja o que diz o profeta Ezequiel no capítulo de número 37, versículo 23. É um versículo grande, importante e abençoado, que diz: e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e eu os livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. A palavra do Senhor aqui está falando sobre uma revelação, é a visão de um vale de ossos secos, falando sobre a salvação de Israel, a restauração, a volta de Israel para Deus, porque o povo pequeno, o povo complicado, difícil, mas que Deus amou e escolheu para colocar o seu nome.
colocou o seu nome, é uma espécie de protótipo da igreja, o primeiro povo que foi convidado a partir de Éber, lá no princípio, que começou a adorar o Senhor nosso Deus. Mas Israel passou a se tornar um povo idólatra, um povo complicado, ferindo o coração de Deus. E a Bíblia nos diz em João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então a salvação hoje está generalizada, universal, só não recebe quem não quer. Basta você convidar o Senhor Jesus a comandar a sua vida, a perdoar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, então a salvação vai chegar. Então o que significa ser salvo hoje, em pleno século XXI? Primeiro, a Bíblia nos diz que significa ser liberto da escravidão. Escravidão. O pecado é um algoz. Satanás, o autor do pecado, ele escraviza o ser humano com o pecado, com a soberba, com a concupiscência da carne e dos olhos, com os vícios, com a prostituição, com a idolatria, e muita gente se enche desses bagulhos espirituais e se tornam escravos na vida, sofrendo terrivelmente. Em segundo lugar, a Bíblia diz que salvação, ou ser salvo, significa ser liberto do pecado e suas consequências. Salmo 51, Ezequiel nos mostra aqui no versículo 23, que o Senhor tem uma proposta de purificação, de libertação, de salvação. Venha a mim, o Senhor convida, vinde todos, vinde pecadores, vinde todos, todos que estão cansados, sobrecarregados, que estão em pecado. Entregue a sua vida ao Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, confia em Deus, que Deus está no controle da sua vida e da humanidade para lhe garantir essa bênção, essa vitória. Em quarto lugar, a Bíblia diz que ser salvo significa ser liberto do exílio. Muitos estão exilados no sentido geral, exilados no manicômio, exilados numa penitenciária, exilados dentro de um hospital, porque tem uma doença infecto-contagiosa, exilado da sua família porque não andam junto, exilado vivendo no meio das selvas de pedra, mas não se tem contato com ninguém, com problemas psicossomáticos que o afastam da sociedade. Jesus quebra essa maldição e traz de volta para uma vida em família, uma vida abençoada. Mas a palavra de Deus continua dizendo que eu ser salvo significa ser preservado em tempos de perigo nacional. Jeremias, capítulo de número 14, versículo 8, nos mostra como governos do mundo, muitas vezes o espinheiro que governa, nos tira a liberdade e nos coloca numa situação de jugo, uma situação de presídio, uma situação de escravidão. Mas o Senhor Jesus é aquele que salva, liberta, cura, transforma, enche do seu poder, batiza com o Espírito Santo, escreve seu nome no livro da vida e assume o controle da sua vida abençoada. Louvado seja Deus. Também ser salvo significa escapar do perigo, de doenças, dos inimigos que nos cercam. Muitas vezes não conhecemos as pessoas que são nossos inimigos, dos que estão armando armadilhas contra nós, que são nossos verdugos, onde eles estão. Pode estar dentro da nossa casa, nosso vizinho mais longe, aquele que nos encontra no momento distraído, numa esquina, mas o nosso Deus é aquele que envia o anjo, envia os seus anjos, porque nós não temos anjos da guarda, mas nós temos anjos que nos guardam. E esses anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra do ataque dos nossos inimigos. E finalmente a palavra de Deus diz que ser salvo significa escapar da morte,
do pecado e de Satanás. Tem coisa mais importante do que essa? Escapar da morte? Nós passamos da morte para a vida, nós escapamos porque o nosso Deus é poderoso. O pecado foi erradicado, arrancado da nossa vida e nós estamos protegidos pelo sangue do Filho de Deus. Estamos protegidos porque é o Senhor que mora em nossa vida, Jesus de Nazaré, o Espírito de Deus que controla a nossa vida. Deus te abençoe, tenha um dia lindo e abençoado em nome de Jesus.